Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Com vocês mais uma vez o professor Douglas Canário, o passarinho mais famoso do Brasil. E lembrando que a gente já trabalhou um pouquinho com vocês de improbidade. Eu já trouxe para vocês o 8429, trouxe a ideia de o que é uma improbidade, quem pratica ato de improbidade. A gente já trabalhou também a ideia de que pode interferir no sucessor até o levinte do valor da herança, lembra disso? Show. Eu trouxe para você o que é enriquecimento ilícito, o que é prejuízo erário e o que é tentar contra o princípio. Show. A gente fez uma linha de raciocínio. Eu vou recapitular um resumo rapidinho, que a gente já vai bater umas questõezinhas. Show? Que a gente consegue trabalhar em cima. Segue mais uma vez com vocês minhas redes sociais aí, @professor Canário. Lembra só de um negócio aqui rapidinho? A essência daquilo que você precisa saber? Quando eu falo da 8429/92, que é a lei de improbidade, ele vai trazer a ideia de que quem é que pratica ato de improbidade? Quem é o sujeito? Quem são os sujeitos da ato de improbidade? Sujeito ativo, ou seja, ativo de improbidade. Eu posso falar que é a administração pública direta e a administração pública indireta, Canário, pode praticar? Desculpa, sujeito passivo? Sim, a administração direta e a indireta podem receber ato de improbidade? Sim, é o famoso sujeito passivo. Só toma muito cuidado. E o sujeito ativo, Canário? E o sujeito ativo de improbidade? Quem é que pratica ato de improbidade? Eu posso falar que são os servidores públicos? Sim. E o particular? Também. Todo particular? Não, particular que atue junto com um servidor, ou seja, que atue em concurso de pessoas. Como assim, Canário? O cara que não é nada, o amigo do servidor, que pratica o ato junto com o servidor. Lembrando que aqui eu também tenho as entidades, que como via de regra, aqui tem contribuído mais de 50%. Salvo se for benefício fiscal. Se for contribuição fiscal, ele vai trazer a ideia de que pode ser uma empresa que tenha contribuído menos de 50% também. Show? Então, essa é a linha do sujeito passivo e do sujeito ativo. Canário, maneiro. Resumo bem rápido aqui. Tem mais gente que pode praticar improbidade? Sim. Quando trabalha essa ideia, toma muito cuidado. Os putativos também podem. Quem são os putativos? Aquele que imagina que está praticando um ato, que imagina que é um servidor, foi investido de forma equivocada, mas ali ele está trabalhando. Se ali ele está trabalhando, ele pode praticar também. Beleza? Então, show. Mas eu vou mais um pouquinho só contigo. O que, Canário? Lembra que da improbidade ele pode chegar até o sucessor? Sim, até o limite do valor da herança. E eu trouxe um raciocínio para vocês de 3 atos de improbidade, que no artigo 9º, no artigo 10º e no 11º. Eu trouxe para você o famoso enriquecimento, o quê? Enriquecimento ilícito. E eu trouxe o prejuízo ao erário. E trouxe ato que atenta contra os princípios. Quando eu falo esses 3, lembra de linha de raciocínio? Aqui, Canário, isso aqui eu só estou resumindo, tá, gente? É por isso que eu estou colocando uma tabela bem feinha. Eu vou botar uma mais bonitinha, para não ficar assim. Vamos fazer uma tabela mais bonitinha. Dessa tabela você vai relembrando aquilo que a gente já trabalhou. Como assim, Canário? O que eu quero que você saiba? Ato que gera enriquecimento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Enriquecimento ilícito. Ato que gera prejuízo ao erário. E ato que atenta contra os princípios. O que tu tem que saber dos 3?
todo mundo, lembra? Todo mundo aqui dança Claudinho Bochecha. Se dança Claudinho Bochecha, lembra que é só, dolo, ou seja, dolo, e dolo. Perfeito? Todo mundo entra no Claudinho Bochecha. Dolo. Só que, canário, é idiota. Enriquecimento, dolo. Prejuízo, dolo. Atenta contra o princípio, dolo. Por enquanto, todo mundo entra no Claudinho Bochecha. Só dolo. É idiota, mas funciona. Só que toma muito cuidado. Aqui tem um que aceita culpa. Quem é, canário? Dolo ou culpa. Aí é o preju. Porque se tem culpa, tem preju. Ou seja, se eu tenho culpa, tenho preju. Preju tem culpa. Ou seja, prejuízo erário também responde por culpa. Fechou? Beleza. Canário, mas aí tem mais. Tem mais coisas? Sim, tem mais coisas que tem que saber. Aqui, qual é a ideia? Qual é a ideia do enriquecimento ilícito? A ideia central dele. Isso aqui está no artigo 9º. Aqui está no artigo 10º. Ops. E aqui está no artigo 11º. Claro que eu tenho 10A também, tá? Que é ato que gera crime tributário. Mas vamos lá. Por enquanto, esses três aqui é a essência do que você precisa saber. Já entendi que dolo, e esse aqui dolo ou culpa. Perfeito. Mais uma linha de raciocínio. O enriquecimento ilícito, eu agente, estou ganhando. O agente está ganhando, ou seja, está ganhando alguma coisa. Seja o que está benefício direto ou benefício indireto. Como assim? Benefício direto, benefício indireto. Dá exemplo, canário, benefício direto. Estou ganhando dinheiro. Estou recebendo alguma coisa para você fazer um ato para praticar. Se eu estou recebendo, dano direto. Eu estou ganhando, eu agente. Dano indireto, canário, eu posso não estar recebendo o dinheiro, mas, por exemplo, eu tive que imprimir um papel no trabalho. Quando eu vou lá no serviço, no Estado, eu vou imprimir um papel? Um papel, canário. Se fosse na minha casa, eu iria pagar a tinta. No Estado, eu não paguei a tinta, então eu estou ganhando? Sim, diretamente. Caraca, eu fui lá e peguei a máquina do Estado, ou os servidores do Estado, para usar numa obra minha particular. Ganho indireto. Eu não paguei, mas se fosse algum serviço particular, eu iria pagar. Se eu não paguei, automaticamente é um dano indireto. Show? Então, enriquecimento, eu estou ganhando. Prejuízo erário tem duas linhas de raciocínio. O agente permite que o terceiro ganhe alguma coisa. Como assim? O agente permite que um terceiro ganhe. Eu estou permitindo que você utilize o maquinário do Estado. Opa, você está cometendo improbidade de enriquecimento ilícito e eu estou cometendo prejuízo ao erário. Eu estou permitindo que você ganhe de alguma forma, se eu estou permitindo prejuízo ao erário. Ou, o bizu também, deixo de obedecer o quê? Ou seja, deixo de observar a lei. Se eu deixo de observar as formalidades legais, automaticamente também estou gerando. Canário, fica ligado se ele deixa de observar as normas legais, as formalidades legais. Uma observação é um verbo, o que, canário? Que você tem que ficar ligado, que é o famoso frustrar. Canário, tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque aqui ele frustra, ou seja, de uma forma que o Estado não fez uma contratação com a proposta mais vantajosa. Então, se ele frustrou uma licitação, automaticamente gera prejuízo para o erário. E se ele frustrou um concurso público, automaticamente ele deixou de observar o princípio da impessoalidade. Ele foi pessoal. Portanto, ato que atenta contra o princípio. Toma muito cuidado. Beleza? A essência é essa, sim. E aqui, feriu qualquer princípio, ou seja, feriu os princípios da administração pública já é o suficiente. Como assim, canário? Ou um bizu só que é deixar de praticar o quê? Ato de ofício. Deixou de praticar ato de ofício, é ato que atenta contra o princípio. Lembrando, gente, isso aqui não é a lei inteira, mas são os que mais aparecem em questões. Então, baseado nessa informação aqui, nesse quadrinho, você consegue matar da Lei 8429. Enriquecimento ilícito. Dolo, aqui, todo mundo, dolo. Só quem tem culpa, prejuízo erário. Caraca, canário, mais um. O agente está ganhando, direto ou indiretamente. O agente deixando o outro ganhar, prejuízo erário. Canário, ou está frustrando a licitação, prejuízo erário. Ato que atenta contra o princípio, está deixando de observar os princípios, deixando de praticar ato de ofício ou frustrar o concurso público. Beleza? Essa é a essência de quase tudo que você precisa de improbidade. Caraca, sério, canário? Super sério. Vou apagar esse trem, faz um print aí, vai lá.
Beleza, agora a gente revisou tudo. Agora já está tudo na tua cabeça. A gente já tinha batido 8K/9. Claro que ainda tem as penalidades. Vou trazer as penalidades, a gente vai fazer um quadrinho daqui a pouco. Vou relembrar o quadrinho contigo, já já. Aquela escadinha, isso, aquela escadinha que nós já fizemos. Vamos para a primeira questão. Ano 2018, STJ cobrou assim, ó. De acordo com os conceitos e valores e princípios éticos e morais, bem como as disposições da 8K/29, julgue o item a seguir. A ideia de probidade administrativa equivale à de moralidade. Boa. Se o cara é probo, logo o cara é moral. Perfeito. Bonito até aqui. Na medida em que ambas se relacionam à honestidade. Na administração pública, perfeito até aqui. Todas as duas estão relacionadas a ser honesto, ser probo, ter boa fé nas suas condutas, automaticamente não está praticando improbidade. E por isso, exigidas do agente público a observância dos princípios éticos e a consciência dos valores morais. Perfeito, gabarito, certo demais. Definição bem literal, bem tranquila de improbidade. Está dizendo qual é a relação que ela tem. A improbidade está relacionada quando fere o princípio da moralidade. Portanto, se o cara é probo, logo ele é honesto. Logo ele é moral. Beleza? Uma questão que você sabendo o princípio da moralidade, você já matava a questão. Próxima questão. 2018, STJ também. A banca diz, considerando os conceitos, princípios e valores da ética e moral, bem como a disposição do 8K/9, julgue o item a seguir. A questão começa aqui. As sanções aplicáveis nos casos de enriquecimento ilícito são cabíveis apenas para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoas que não exerçam mandato, cargo, emprego ou função administrativa. Exclui, canário. Vamos lá. Aí ele diz pra gente assim, ó, são cabíveis apenas para pessoas para agentes públicos, excluindo-se a possibilidade de responsabilização administrativa de pessoa que não exerça mandato? Errado. Canário, quem não exerce pode ser responsabilizado por improbidade? Sim, desde que ele pratique um ato junto com o servidor em concurso de pessoas, ou seja, o servidor mais o cara junto, que não é servidor. Praticou junto, já é considerado improbidade, sim. Portanto, questão gabarito errado, não exclui errado, e sim inclui quem não é servidor. Se praticar um ato junto com o servidor, já é o suficiente. Show? Vamos que vamos. Ano 2018, SESP STJ, analista judiciário, área administrativa. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item. O servidor público que revelar a particular determinado fato sigiloso que tenha ciência e razão das atribuições, praticará ato de improbidade administrativa, que é atentatório contra atentatório contra os princípios da administração pública, ou seja, automaticamente revelou o particular determinado fato sigiloso. Opa, se é sigiloso, tem a exceção do princípio da publicidade, ele tem que guardar o sigilo. Então, se ele se tornou aquele ato público que não podia tornar, automaticamente ele atentou. Sim, portanto, atentado contra os princípios, gabarito certo. Ou seja, se tu tiver noção, relembrar os princípios da administração, tu já mata essa daqui. Beleza? Tranquilão. Gabarito, portanto, desta questão, corretíssimo. Vamos para mais um pouquinho. Mais uma questão. Ano 2018, SESP, diz para a gente a prova da STJ. Conhecimentos básicos, de acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais, bem como as disposições da 8K/29. Julgue o item a seguir. O agente público... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá. Facilitar a incorporação
de verba integrante do acervo patrimonial da União ao patrimônio de pessoa física, ainda que haja de boa-fé, sem dolo ou culpa, praticar ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei. Por enquanto, vamos raciocinar com calma. O agente público que facilitar, a incorporação de verba integrante do acervo patrimônio da União. Ao quem? Ao patrimônio de pessoa física até aqui. É improbidade? Sim. É improbidade ato que gera o quê? Enriquecimento? Não, porque eu estou facilitando que outra pessoa. Se eu estou facilitando, eu estou permitindo que outro ganhe, isso é prejuízo erário. Até aqui, estava no prejuízo erário emocionante. Aí olha o detalhe da questão, para que maldosa a questão. Eu estou te preparando para o pior. Beleza? Qualquer outra banca você tira onda. Isso aqui é o pior para que você não caia. Ó. Ainda que haja de boa fé, sem dolo, ou culpa. Se não teve dolo, não teve culpa, não é improbidade. É qualquer coisa menos improbidade. Praticar ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei? Não. Porque para ser improbidade tem que ter dolo. Salvo quem? Prejuízo erário, que pode ser dolo ou culpa. Isso que tu não pode cair. Beleza? Então o erro era aqui, ó. Sem dolo ou culpa, errado. Não pratica ato de improbidade. Portanto, gabarito dessa questão é errado. Por quê? Porque ele tem que ter ou dolo ou culpa. Já é o suficiente. Aqui seria dolo ou culpa. Os demais, somente dolo. Por que aqui seria dolo ou culpa? Porque ele está facilitando que outro ganhe. Facilitando que outro ganhe. Isso é prejuízo ao erário. Vamos que vamos. Mais um bocadinho. Mais uma questãozinha, PGE disse pra gente, ó, conforme a lei de improbidade administrativa, configura ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, em especial. Ou seja, aquele ato que importe o quê, canário? Que atente contra os princípios da administração. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública de qualquer natureza. Eu estou percebendo? Sim. Se eu estou ganhando, eu estou gerando um enriquecimento ilícito. Portanto, não é ato que atenta contra o princípio, jogando a letra A fora. Vamos para a letra B. Utilizar em obra particular máquinas e propriedades da entidade de administração pública indireta estadual. Se eu estou utilizando maquinário particular, cara, automaticamente isso é prejuízo. Ou seja, eu estou enriquecendo? Sim. Porque eu estou utilizando, eu teria que pagar. Se eu não estou pagando, eu estou ganhando de forma indireta. Isso é prejuízo erário, utilizei maquinário. Isso é enriquecimento ilícito, utilizei maquinário. Beleza? Toma muito cuidado. Claro que se outra pessoa permite que eu utilize, aquela pessoa está gerando prejuízo erário. E eu estou gerando enriquecimento ilícito. Frustrar a licitude de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Se está frustrando a licitude de processo de seleção, automaticamente não é ato que atenta. Frustrar a operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Também não, canário gerou prejuízo. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Sim, deixou de prestar contas, automaticamente isso é ato que atenta contra os princípios. Portanto, gabarito aqui para a gente, letra E. Letra E, isso está no artigo 11 da Lei 8429. Em 2018, prova da BIM disse assim, ó. Agente de inteligência, julgue o item que se segue a respeito do regime jurídico dos servidores públicos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Probidade Administrativa e da Garantia Empregatícia de Servidores Efetivos e Vitalícios. Cometer ato de improbidade administrativa, violando o dever de imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. O servidor que, em consequência de desafeição com um determinado cidadão, negar publicidade a um ato oficial. Vamos lá. Cometer ato de improbidade. Ato de improbidade. Ele quer saber se esse cara comete ato de improbidade, violando o dever de imparcialidade e legalidade de instituições do servidor. Em que, em consequência de desafeição com determinado cidadão, negar publicidade a um ato oficial. Negou publicidade. Tinha que dar publicidade. Tinha que obedecer ao princípio da publicidade. Automaticamente, ato que atenta contra os princípios. Portanto, é ato de improbidade? Sim. Se é ato que negou a publicidade em desafeição a uma pessoa, também feriu a impessoalidade. Então, você matava pelos dois princípios ali. Portanto, gabarito certo e muito certo. Todo mundo comigo? Vamos que vamos. Olha pra cá. Caraca, canário, realmente improbidade é maneiro. Eu sei disso, então vem comigo.
Melhor coisa é a gente bater a teoria e depois vem batendo nos exercícios, hein? Vai fixando de verdade. A Agente de inteligência disse assim, ó, acerca dos direitos políticos, julgue o item que se segue. A condenação pela prática de ato de improbidade administrativa é a hipótese em que resulta a perda dos direitos políticos. Para tudo. Quais são as penalidades previstas pra gente? Então, eu falo de penalidade, preste atenção, ó. Penalidade. Você gravar a penalidade, a gente vai entrar, claro que tem também outra, mas a gente vai entrar na Constituição Federal. E está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ele diz que os atos de improbidade administrativa importarão. Aí ele diz para a gente a suspensão dos direitos políticos, lembra? A perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário, na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, vamos lá. É suspensão dos direitos políticos. A perda é da função pública. Caô, canário, não estou zoando, é verdade. A suspensão é dos direitos, a perda é da função. Ou seja, onde eu quero chegar? Só sabendo o 37 da Constituição, nada demais, tu já matava essa questão. Condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, a hipótese em que resulta perda dos direitos políticos? Não, é suspensão dos direitos. A perda é da função pública e não dos direitos. Caraca, canário, direito político ele não perde, ele é suspenso. Show? Vamos que vamos. Mais uma questão, prova da BIM diz assim pra gente, ó, lá de 2018. Valdemar, empresário no setor de frigoríficos, emprega estratégias como a utilização de produtos químicos para disfarçar o estado de putrefação de carnes que vem de fora do prazo de validade. Ou seja, ele está vendendo algo fora do prazo de validade. Então, já sei que Valdemar... Por que você faz isso? Porque senão eu vou esquecer. No final, normal, o texto é gigantesco. Tu vai chegar no final, tu não vai lembrar. Eu já sei que Valdemar está fazendo merda. Tá comigo? Valdemar fez merda. Tu bota um M de merda, bota. Caralho, mentira. Faça assim. Não estou brincando. Olha para cá. Acredita em mim. Vem acertar o X com calma. Ponto. Ele garante uma mesada a Odair. Opa, calma aí. Quem é Odair? Vamos fazer logo um quadradinho. Odair. Empregado de agência reguladora. Acabou. Servidor público. Dane-se. Já sei que esse aqui... é um particular. E esse aqui é um servidor. Show de bola. Continuei. Agência reguladora do setor encarregada de elaborar os registros de fiscalização, em troca de ser avisado de qualquer ação não programada do órgão. Ponto. Então vamos lá. Esse Odair ganha um dinheirinho para poder avisar o empresário. Beleza? Essa é a ideia. De posse desse tipo de informação, Valdemar toma providências para que os fiscais não encontrem a carne de má qualidade. Durante a investigação, em um caso referente à pessoa que sofrerá prejuízo à saúde em razão do consumo de carne estragada. A escuta telefônica autorizada gera provas para a existência do esquema. Vamos lá. Então, já sei que o Valdemar está dando um dinheiro para o cara avisar. Show. Respeito da situação hipotética. O Odair é o servidor. Situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Valdemar cometeu crime de corrupção ativa, mas como não é servidor público, ele não se aplica à Lei 8429. Para tudo. Tu não precisa nem saber qual é o crime. Ai, mas eu não sei qual é o crime. Nem precisa saber. Vamos lá. Quer ver como tu não precisa saber? Valdemar cometeu crime da mitocôndria. Pronto. Canário, mas o que é isso? Não sei, dane-se. Vírgula. Mas como não é servidor público, ele não se aplica à Lei 8429. Se aplica ou não se aplica? Se aplica. Porque o Valdemar praticou o ato junto com o Odair, que é servidor? Sim. Mas eu não sei qual é o crime, nem precisa. Se a sua prova, de repente, não cai penal, você não precisa saber. Dane-se. Para sua prova, eu só quero que você saiba acertar a porcaria do X. Pode ou não pode ser aplicado a 8429? Sim. Por quê? Porque ele é um particular que atuou junto com o servidor. Acabou. Dane-se. É o suficiente para se aplicar a 8429. Teu coração tá batendo? Que lindo. Caraca, canário. É só isso.
Ai, mas eu quero saber, porque sem saber o crime eu não respondo. Responde sim, ó. Valdemar matou o Batman. Pronto. Mas como não é servidor, ele não se aplica ao 849? Errado, se aplica. Mas eu não sei o que é ativa, dane-se. É claro que um vai ter a ideia de solicitar, outro a ideia de receber, por aí vai. Mas dane-se, é direito penal, não vou te explicar direito penal aqui, que não é conveniente nem oportuno. Não sou professor de direito penal. Canário, portanto, errado, por quê? Porque automaticamente se aplica ao 849. Mais uma questãozinha. STM disse para a gente em 2018, à luz da Lei de Improbidade Administrativa 8429, julgue o item a seguir. É imprescindível a ocorrência de dolo para tipificação com o ato de improbidade administrativa. Até aqui tá bonito? Sim, mas depende, canário. Por quê? Ó, da conduta do agente público que cause prejuízo ao erário? Não. Causa prejuízo ao erário pode ser dolo ou culpa. Ou seja, as outras só dolo, mas a prejuízo ao erário é a única que pode ser dolo ou culpa. Então é imprescindível a ocorrência de dolo? Errado, pode ter culpa. Por isso, o gabarito dessa questão, errado, errado e errado. Show? Por quê, canário? Porque ele pode responder por culpa, já é o suficiente. Mais um pouquinho. Ano 2018, STM disse pra gente, conforme a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92. O agente público que revelar para a pessoa de sua confiança fato que tenha ciência em razão de suas atribuições e sobre o qual deveria manter em segredo. Pô, ele deveria ficar quieto, ele falou demais. Comete conduta antiética. Tá, tudo bem. Não se configurando nesse... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a este nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Nesse caso, o ato de improbidade, errado, cara. Ele feriu o princípio, sim. Ou se atentou contra o princípio, errado. Ou seja, não se configurando nesse caso o ato de improbidade, errado. Se configura? Sim. Por que se configura, canário? Porque ele devia ficar quieto e falou demais. Se ele falou demais, ele atentou contra os princípios. Ah, o boca aberta. É esse mesmo, o cara que fala demais. Beleza? Mais um pouquinho. Mais uma. SESP-STM disse assim pra gente, ó. Área administrativa conforme a lei de improbidade. Se um agente público regularmente processado e condenado por ter causado lesão ao patrimônio público vier a falecer antes de submeter-se às penalidades que tiverem sido impostas, estas não poderão afetar os seus sucessores, tampouco atingir a herança. Errado. Pode ou não pode afetar? Pode, até o limite do valor da herança transferido. Por isso, errado essa questão. Caraca, canário, cai as mesmas coisas toda hora. Toda hora cai a mesma coisa. E se tu errar? Se tu errar, eu vou te matar, porque cai a mesma coisa toda hora. Mais uma, ano 2018, SESP, prova de investigador de polícia. Representa ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, segundo a lei 8429. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Canário, se eu estou permitindo que outra pessoa está ganhando, eu estou gerando prejuízo ao erário. Se eu estou ganhando, enriquecimento ilícito. Usar em proveito próprio bens integrantes do patrimônio das entidades públicas. Porra, bonito, canário, eu estou ganhando de alguma forma. Deixa um pontinho na B. Tá bonito. Se eu estou usando bens em proveito próprio integrantes do patrimônio das entidades, exemplo, eu estou usando a viatura para fazer compra no mercado para minha casa. Não, não posso. Ordenar a realização de despesas não autorizadas. Nada disso. Frustrar a licitude de concurso público. Ato que atenta contra o princípio. Deixar de prestar as contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Ato que atenta contra o princípio. Portanto, usar em proveito próprio bens integrantes do patrimônio das entidades públicas. Portanto, gabarito dessa questão, letra B de bola. Próxima questão. Ano 2018, SESP.
À luz da Constituição, dos atos de improbidade administrativa poderão acarretar. Os atos de improbidade poderão acarretar suspensão dos direitos políticos. Bonito, canário. Deixa um pontinho, que está na letra A, dá medo. Disponibilidade dos bens. Não, é indisponibilidade dos bens. Portanto, a B não. Cassação dos direitos políticos. Não, canário, é suspensão dos direitos políticos. Suspensão da função pública. Não, é perda da função pública. Ressarcimento erário, certinho. Que inviabiliza a persecução penal? Não, é sem prejuízo da ação penal cabível. Portanto, questão, gabarito letra A. Gabarito letra A é o gabarito desta questão. Suspensão dos direitos políticos. Isso está no artigo 37, parágrafo 4º da nossa linda Constituição Federal. 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Beleza? Foi que foi. Ano 2018, CESP. A Lei de Improbidade Administrativa elenca as penas aplicáveis àquelas que praticarem ato de improbidade. O agente público que, atentando contra os princípios da administração pública, for condenado em ação de improbidade por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício, estará sujeito à pena de... Ou seja, ele está deixando de praticar ato de ofício. Canário, agora a gente vai ter que fazer o quê? A nossa tabelinha. Vamos lembrar a tabela? Vamos embora, vamos fazer a tabelinha. Ah, Canário, vai lembrar? Vou. Vamos lembrar essa tabelinha. Essa tabelinha que a gente já trabalhou. Ah, muito chato isso, né? Não, vem comigo. Lembra que ato que atenta, ou seja, contra os princípios. Ato que gera prejuízo ao erário. É ato que gera enriquecimento ilícito. Canário, esse enriquecimento ilícito? Ah, eu tenho suspensão. Sim, a gente vai ter a famosa suspensão dos direitos políticos. Aqui também eu tenho suspensão dos direitos políticos. E aqui eu também tenho suspensão dos direitos políticos. Canário, além da suspensão dos direitos políticos, a gente tem mais duas coisas, lembra? Então vamos lá. Além da suspensão, eu tenho, canário, prazo sem contratar. Sem contratar. E sem contratar. Além do prazo sem contratar, ele recebe ainda uma multa. Multa. E multa. Então, vamos lá. Lembra? Ah, idiota, canário. Mas a suspensão de direitos políticos, lembra? De 3 a 5. 5 a 8. Canário, é isso mesmo? Isso, ó, dos direitos políticos. De 5 a 8. 8 a 10. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Se tem 10, canário, é só tu descer aqui o 10. Mentira, só desce. Tem 10 também. Quanto tempo sem contratar? 10 anos. Caô. Canário, se tem aqui, ó, 3 a 5, 5 a 8. Canário, quanto tempo sem contratar? 10, 5 anos. Caraca, mentira, canário. E quanto tempo sem contratar, canário? 3 anos. Ou seja, onde eu quero chegar? É só tu pegar o número de cima e descer. 10 divide por 2, 5. Divide por 2, 2,5. Vai arredondar sempre para quê? Para mais, portanto 3. Canário, e multa? Multa ele vai ganhar? Sim. Se eu tenho quantos degraus na escada? 3. Então lá em cima você coloca o quê? 3 vezes. 3 vezes o valor. Show de bola, canário. O valor do quê? Do enriquecimento. Do enriquecimento. Ah, canário, se é enriquecimento, é claro que é 100 vezes o valor que foi acrescentado ao patrimônio. 3 aqui é quanto? 2 vezes. 2 vezes o valor do quê? Do dano. Do dano gerado, do prejuízo gerado ao erário. Beleza. E aqui, se tem 2, eu tenho o quê? 1. 1 não. Aí você arredonda mais 2 zerinhos. Ele dá 100 vezes o valor da remuneração do servidor. Beleza? Então, ó, ato que atenta contra o princípio, prejuízo erário e enriquecimento ilícito. Aí eu tenho a escadinha da lei de número 8429/92 aqui para você, na ponta da língua, cada penalidade. Beleza? Cada prazo de cada uma. Fechou? Beleza?
Apaguei. Faz um print aí, vai lá. Ah, tu já tinha isso no caderno, então a gente só recapitulou. Vamos lá. Agora, tu mata fácil, ó. A lei de probidade administrativa elenca as penas aplicáveis aos que praticarem atos de improbidade. O agente público quer atentar contra os princípios. Pronto, atentou contra o princípio da administração pública. For condenado à ação de improbidade por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício, estará sujeito à pena de suspensão dos direitos políticos pelo período de 8 a 10 anos. Não, canário, de 8 a 10 é quem? Canário, é quando ele gera enriquecimento ilícito. Portanto, joguei fora. Suspensão da função pública pelo período de 5 a 8 anos? Também não. Canário, porque é perda da função. Ressarcimento integral do dano, ainda que seja presumido? Não. Proibição de contratar com o poder público por prazo de 3 anos? Sim, ele pode ficar proibido por prazo de 3 anos, sem contratar com o Estado. E multa limitada a 20 vezes o valor da sua remuneração? Não, 100 vezes o valor da remuneração. Portanto, gabarito para a gente, proibição de contratar um período de 3 anos, gabarito letra D de dado. Lembra que suspensão dos direitos políticos é de 3 a 5, sem contratar 3 anos. Mais uma questão, ano 2018, CGM de João Pessoa. Considerando as disposições da Lei de Improbidade 8429 e suas alterações, julgue item que se segue. Os atos de improbidade administrativa atingem apenas entidades integrantes do Poder Executivo? Errado, do Executivo e dos demais poderes também. Portanto, errada essa questão. Lembrando que a gente consegue bater algumas questõezinhas, eu consegui fazer um resumozinho daquilo que a gente acha conveniente e oportuno que deve cair na sua prova. Portanto, eu consegui focar a teoria contigo, nós batemos 8429, fizemos as escadas, fizemos cada tópico do seu edital batendo aqui direitinho, bem explicado, e agora eu coloquei algumas questõezinhas. Para quê? Para dar certeza daquilo que realmente cai e você estudar bem focado naquilo que vai ser pertinente para a sua prova. Então, foca nisso aqui, qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar nas redes sociais, @professor Canário, eu tô aqui para te ajudar. Um beijo do Tio Canário, fica com Deus e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá